Deixa o noivo gerar em você nessa manhã. Ele está gerando no seu ventre, Ele está gerando filhos. Isso que você recebeu nesse seminário não é para você, querido. Deus está levando você em propósito. Deus está alinhando você no propósito. Deixa o noivo gerar os filhos, deixa. Ele está gerando filhos em você. Nossas vontades, não queremos mais andar do jeito que nós pensamos, não queremos mais andar longe do Santo dos Santos. Sim, sim. Oh, quero chorar. Nos colocamos como sacrifícios a Ti nessa manhã. Vem retirar, vem nos ensinar a retirar as cinzas. Vem nessa manhã nos ensinar a tirar as cinzas. Vem, Espírito Santo. Deixe Ele gerar em você, querido. Deixe Ele gerar em você. Se você quiser continuar a ficar deitado, filho. Se você quiser sentar, sente. Eu quero compartilhar algo com vocês essa manhã, mas continue no mesmo espírito. Por favor, não deixe que as distrações tomem aquilo que Deus quer para você. Fique à vontade, queridos, pode se sentar. Você que está deitado, pode ficar deitado. O importante é que Ele fale com você nessa manhã.
coração como um altar na presença dele. Você é o altar que ele precisa queimar. Você é o sacrifício, você é o holocausto. Oh, Espírito Santo, fala aos nossos corações, Pai. Gera em nosso espírito. Gera em nosso espírito. Nos leva ao entendimento maior do que aquilo que nós entramos nessa chácara. Você que está com a sua Bíblia, se tiver condição de abrir. Levíticos capítulo 6, versículo 8. Fique à vontade, amado. Fique à vontade. E diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e calções de linhos por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve se apagar. Chora, bacana, chora. Essa manhã, queridos, eu queria compartilhar esse texto com vocês. Eu acredito que Deus está nos levando a entender aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E nesse texto aqui que eu li para vocês, Deus estava dando a Moisés a regulamentação de como seria feito o holocausto, como deveria ocorrer o holocausto. Talvez muitos de nós já ouvimos essa palavra. O fogo não deve ser apagado. O fogo tem que permanecer continuamente aceso no altar. Então Deus falou a Moisés: fale para Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, deixar o sacrifício queimando até de manhã. E esse sacrifício tem que ser queimado, e após de manhã o sacerdote virá, vestirá as roupas de linho fino, entrará, pegará as cinzas, colocará do lado do altar, trocará de roupa e levará as cinzas para fora. E depois ele virá e acrescentará lenha. E Deus dá a ordem: o fogo tem que permanecer aceso. Nessa manhã, amados, com essa palavra eu quero trazer para vocês 3 coisas: sacrifício, retirar as cinzas e acrescentar lenha. Nós temos recebido muito de Deus nesse final de semana, nesse feriado. E eu creio que muitos aqui estão como labaredas de fogo, estão queimando por Ele. E quando nós estamos queimando, querido, por Ele, nós não precisamos nem de uma música.
Nós apenas no tocar do violão, nós já sentimos a presença dele. É muito bom, não é? É maravilhoso. É maravilhoso sentir isso. Porque isso nós estamos queimando por ele. Porque o nosso coração está alinhado com ele. E nós estamos queimando. E quando nós estamos queimando por ele, querido, quando ele vem, você sente. Quando ele dá aquela cheiradinha no teu cangote, você, ele está aqui. Então isso é queimar por Deus, amados. É o que nós estamos vivendo aqui nesse final de semana. O que nós precisamos atender o coração é em permanecer queimando. Amanhã é segunda-feira. Muitos trabalham, eu trabalho. Muitos estão no ministério, outros estão no trabalho secular. Mas nós precisamos manter esse coração queimando por ele. E eu acredito que Deus quer nos levar ao entendimento nessa manhã de como queimar, como continuar queimando, como ser uma tocha onde nós estivermos, aonde exalar a glória, a presença dele por onde passarmos. Então, Deus deu uma ordem a Moisés, falou: Moisés, falarão que deixa o holocausto, que o sacrifício queimando até de manhã. Aí está a primeira coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã. Sacrifício. Para eu e você permanecemos queimando no altar, queimando nas brasas, sobre as brasas do altar. Permanecemos queimando por ele. Nós precisamos ser o sacrifício. Porque nós entendemos, querido, que a graça é de graça. Mas para crescer na graça há um preço. Para crescer na graça existe um preço. A graça sobre as nossas vidas não tem preço, porque Jesus já pagou esse preço. Mas se nós queremos crescer na graça, nós precisamos dar tudo de nós. E Deus não quer algumas coisas, Deus Ele quer tudo da sua vida. É como diz o pastor Denardi, sem reservas. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que o sacrifício, você está entregando tudo ali no altar. Ao sair daqui, dessa chácara, querido, nós precisamos renunciar a nossas vidas, nós precisamos renunciar a coisas. E eu acredito que o Espírito Santo vai falar até o final dessa mensagem com você quais são essas coisas. Não, queridos, nós precisamos queimar por Ele. Nós não queremos apenas ser uma labareda que ela pega fogo, mas de repente daqui a pouco ela apaga. Nós temos que ser brasas vivas. Então o sacrifício, amados, que eu e você temos que ser em Deus, é renunciar às nossas vontades, é renunciar aos nossos desejos, é renunciar às nossas mazelas. E quando nós renunciamos, aí nós estamos se colocando como sacrifício no altar. E quando nós entendemos que a renúncia, ela não é porque eu tenho um ministério poderoso, não porque Deus tem um ministério na minha vida, não, queridos. Você tem que se colocar como um sacrifício, não apenas pelo ministério. Antes do ministério, você tem que colocar por sacrifício diante dele, porque você o ama, porque você honra essa presença que nós estamos sentindo aqui. Na sexta-feira nós falamos sobre honra, nós falamos sobre propósito. O John pregou coisas, se você prestou bem atenção na mensagem que ele quis trazer, muitas coisas que ele trouxe é sobre despertar. O pastor Alex trouxe sobre império, sobre renunciar ao nosso império. Só que nós não podemos ouvir apenas, queridos, nós não podemos apenas ser incendiados, nós temos que incendiar. Pastores que estão de outra cidade, nós que estamos aqui de Curitiba, nós temos que entender que nós não temos apenas que ficar indo atrás do avivamento.
Nós temos que ser um avivamento. Nós temos que incendiar. Nós não vamos ficar correndo atrás de incêndio, querido. Nós temos que incendiar onde nós estamos. O que você veio buscar nesse seminário? O que você veio buscar? Deus quer te levar a incendiar a cidade, incendiar onde você está. Sabe qual que era a diferença entre Saul e Davi? Saul, quando ele desobedeceu a Deus, ele não matou todos os amalequitas. Samuel chegou perante a Saul, foi exortá-lo de madrugada. E quando Samuel falou que ele não era mais, Deus já tinha tirado o trono dele, Saul simplesmente se agarrou a Samuel e falou: não, por favor, Samuel, suba comigo, sacrifica comigo perante as autoridades, para que o povo ainda ache que eu sou rei. Sacrifica comigo, Samuel. Perante eles, a intenção de Saul era o trono, querido. Mas sabe qual que era a diferença de Davi? Davi, quando pecou com Betseba, quando Natan chegou e foi apontar o pecado dele, Davi, ele disse: pequei contra o Senhor. E em Salmos, se você for ver os Salmos de Davi, quando ele fez, ele diz assim: não afaste de mim a tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Davi não ligava para o trono, querido. Nós temos que entender, queridos, que Deus dá ministérios para nós. Sabe, talvez você está aqui, você é um médico, você é um advogado, você é um juiz, você tem um cargo importante. Você tem que entender, queridos, você que é pastor, você que é músico, qualquer profissão, empresário, você precisa entender que isso não é apenas um trabalho, amados. Deus, Ele o capacitou para que você seja assim, cumpra o propósito ali, mas Deus nos capacitou para isso, para que você incendeie onde você está. Só que nós não podemos perder, querido, o foco. Nós não podemos perder que as distrações nos tirem do alinhamento daquilo que é o propósito de Deus. Nós entendemos, amados, que quando Saul ele perdeu o trono, ele apenas queria o trono. Saul não interessou pela presença de Deus porque ele não conhecia. Sabe, no reinado de Saul, ele levantou lá uma estátua dele, ele levantou, queria que o povo clamasse Saul, porque a intenção de Saul, Deus deu para ele, Deus levantou como rei. Mas o problema é que Saul pegou aquilo que Deus queria usá-lo e começou a trazer isso como o principal motivo. Ele não tratou como Davi. Sabe por que Deus escolheu Davi, amados? Porque Davi o conhecia. Enquanto o povo ficava sacrificando, eu acho que Deus já não aguentava mais o sacrifício. Aí Deus veio um jovem lá no campo, tocando a sua harpinha. Que o levantar das minhas mãos seja um sacrifício suave a ti. Aí eu acredito que Deus tem olhado. Acho que ele falou: meu Deus, tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? É isso que eu quero. É isso que eu desejo. Não se perca naquilo que Deus te deu, querido. Você não precisa de um cargo superior para fazer aquilo que Deus te chamou. Não se distraia com isso. Não se distraia com o ministério. O teu ministério não pode ser maior que a presença dele na sua vida. O teu ministério não pode ser maior do que ele na sua vida. Empresário
empresários que estão aqui, eu também sou empresário. Não deixe que os seus negócios afoguem a presença dEle. Cria prioridades na sua vida, querido. Trabalhe até certo horário, e nesse horário, do mesmo jeito que você tem que acordar todo dia cedo, não, esse horário eu fecho a porta do meu quarto e eu vou coabitar com meu noivo. Ali eu vou ter relacionamento. Não importa se eu estou cheio de trabalho, não importa se eu tenho muita coisa a fazer. Você precisa ser um sacrifício, queridos. Eu não posso ser um sacrifício por você. A sua esposa não pode ser um sacrifício por você. É você que tem que ser o sacrifício. A segunda parte é as cinzas. Quando nós colocamos a nossa vida em sacrifício a Deus, todos os dias, quando termina de queimar, as cinzas vão ficando. E as cinzas, elas representam em nossas vidas as nossas vontades, o nosso pecado. Porque, queridos, não tem como você se sacrificar em Deus, queimar por Deus, e o pecado continuar te corroendo. Não tem como. Deus ama você e eu, mas Ele não ama o pecado. E as cinzas, quando nós nos colocamos perante a Ele, nós precisamos entender que quando nós queimamos por Ele, as cinzas começam a aparecer. E quando Deus falou a Moisés, fale que Arão e seus filhos retirem a cinza pela manhã. As cinzas que representam o pecado, representam as nossas vontades, os nossos planejamentos. Porque, amados, não tem como nós vivemos queimando por Deus e ainda queremos seguir naquilo que nós sonhamos. Porque nós entendemos que quando nós queimamos por Deus, querido, amados, quando nós queimamos por Ele, amados, nós não queremos mais. Aí nós falamos como Paulo. Nós falamos como Paulo falou: nem mereço ser chamado apóstolo, porque entre os apóstolos eu sou o menor. Assim como os anciões jogam as suas coroas perante Ele, os anciões representam uma experiência, representam aqueles que são experientes, aqueles que conhecem. E por que eles jogam as coroas perante Ele? Porque quando Ele está, amigo, quando você está queimando por Ele, querido, nós jogamos as nossas coroas, nós jogamos os nossos sonhos, nós jogamos os nossos projetos, e nós continuamos a caminhar naquilo que Ele quer para nós. Nós abrimos mão, querido. Sabe por que para mim e para você é difícil abrir mão de coisas? Porque talvez eu e você não tenham queimado, porque nós estamos ainda correndo atrás de coisas, nós estamos ainda correndo atrás de seminários, nós estamos ainda correndo atrás de focos e de incêndios. Não, queridos, nós precisamos queimar, porque Ele quer cumprir um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um propósito para você. Deus quer te levar no propósito. Deus, Ele quer que você cumpra. E as cinzas, queridos, as cinzas vão ficando ali. E nós precisamos toda manhã trocar a roupa, colocar o linho fino. Por que o sacerdote trocava roupa, querido? Eu estava debaixo daquela árvore ali ontem, eu estava falando: Deus, por que ele tinha que trocar aquela roupa? Eu entendo que ali era um lugar santo. E Deus falou para mim: sabe por que ele trocava roupa, queridos? Porque quando nós vamos tirar as cinzas, nós não podemos tirar do nosso jeito, tem que ser do jeito que Ele quer. Porque é muito fácil nós negociarmos e tirarmos do jeito que nós desejamos, mas nós precisamos tirar do jeito que Ele quer.
Nós precisamos renunciar a coisas que Ele quer, não que nós queremos. Então o sacerdote, ele trocava a roupa, tirava as cinzas, colocava do lado do altar. E aí ele trocava a roupa, saía e levava a cinza a um lugar para fora do acampamento. E as cinzas representam isso na minha vida e na sua. Sabe, John Wesley foi um cara que na sua época ele revolucionou o Evangelho. E certo dia, uma emissora de televisão estava na frente do lugar onde ia ter uma das suas conferências. E estava o povo ali fora esperando para entrar, aquela fila grande, bastante gente. E a emissora chegou num deles que estava na fila, falou: qual que é o motivo que vocês verem na vida desse homem? Por que ele arrasta tanta gente? Por que tantas pessoas vêm nas conferências dele? Sabe, segundo os estudos, John Wesley era um pregador, mas segundo a teologia ele não era um expert em pregação. Ele era um cara que queimava. Então a emissora chegou e perguntou, e aí um deles respondeu: então quando nós chegamos e entramos, nós não viemos ver ele pregar, nós viemos ele queimar. Nós viemos aqui ver ele queimar, porque quando ele começa a queimar ali no altar, queridos, aí nós já queimamos todo mundo junto. Aí está a diferença, querido, que quando nós queimamos por Deus, ou quando nós simplesmente tratamos a presença dele como algo comum, algo que nós só buscamos, quando nós só trazemos a lenha quando nós queremos. Nós temos que entender que quando Deus quer incendiar o nosso coração, amados, Deus está incendiando o nosso coração nesse dia. Não é para você daqui que um mês estar em outro seminário buscando, não. Você tem que ir em outro seminário, sim, mas não para buscar. Não para buscar a mesma coisa daquilo que você vem buscando. Deus não precisa levar sempre o pastor Denard, levar o pastor Alex, levar o John, levar quem for. Deus está levantando uma geração nesse país, uma geração que entendeu que deve queimar por Ele, que deve renunciar a sua vida por outros. Jesus está voltando, queridos. Jesus não vai vir buscar uma noiva que está doente, uma noiva que está morrendo. Jesus vai vir buscar uma noiva santa, uma noiva restaurada. Se eu e você, queridos, Deus vai nos usar assim, para o órfão e para a viúva. Não vamos mais jogar varinha para pescar um por um, não. Nós vamos jogar a rede aí no mundo, e os peixes vão vir, porque a igreja está entendendo. Porque a igreja está entendendo. Entenda uma coisa, querido, não é você e eu que faz. Chega de estratégias. Chega de tentarmos fazer do jeito que nós achamos. O segredo está aqui, queridos. Queime por Ele, retire as cinzas, renuncie para que as cinzas saiam, retire as cinzas, mas do jeito dele. E o último é a lenha. Quando o sacerdote tirava as cinzas, ele acrescentava a lenha, porque a determinação de Deus era que o fogo não se apagasse. E essa lenha, queridos, terça-feira eu estava no convívio. Essa palavra, Deus, eu já estava lendo praticamente entre 2 semanas. Eu estava só nesse texto, não conseguia passar esse texto. E muitas vezes, querido, nós ficamos ali fiquei nesse texto, eu fiquei meio em down.
Eu não estava entendendo ainda que Deus estava querendo falar a respeito disso, de manter o fogo. E na terça-feira eu cheguei no convívio, que é uma reunião que nós fazemos ali na igreja. Aí o pastor que foi trazer a palavra, ele trouxe esse texto. Ele nos revelou esse conhecimento. A lenha, quem levava era o sacerdote. O fogo permanecia aceso porque o sacerdote levava a lenha. E para que o fogo permaneça, esse fogo que nós recebemos aqui nesses dias, o fogo que você já vem trabalhando ele antes desses dias, ele precisa ser acrescentado lenha nele. E essa lenha, queridos, é nós que temos que buscar. Nós temos que catar lenha por lenha. Essa lenha representa a santidade. Essa lenha representa renúncia. Essa lenha representa oração. Essa lenha representa adoração. Essa lenha representa tudo que você pode dar a Ele. Não é Deus que traz a lenha, querido, é você que traz a lenha. Se você não trazer a lenha, querido, o fogo vai apagar. E se o fogo apagar, você realmente vai ter que buscar outro fogo. E você vai viver de fogo em fogo. Porque você não quer acrescentar lenha. Você só quer que incendeiam você. E a vontade de Deus para mim e para você não é que nós ficamos correndo atrás de fogo. A vontade de Deus é que você aprenda a manter o fogo. O porquê que esse ministério sempre prega relacionamento, paternidade. Os milagres acontecem, queridos, mas os milagres são consequência de relacionamento com Ele. A lenha é eu que você trazemos. Sabe, quando nós pecamos, quando nós erramos, porque nós somos falhos, amados. Eu sou falho, você é falho. Nós não devemos apenas pedir perdão a Deus porque nós temos um ministério, porque Deus está nos usando. Não, queridos, porque aí você vai estar com a mesma intenção que Saul estava. Mas agora nós sabemos que somos pecadores. Mas quando a nossa intenção muda, como Davi fez, Davi não chegou no pé de Natã e falou: não tira o trono, não, meu Deus, não tire de mim o teu trono, não quero, vamos sacrificar perante o povo. Não, está lá em Salmos, se você quiser anotar. Salmos capítulo 51, versículo 11. Davi chega e fala: não retire de mim a tua presença, não afaste de mim a tua presença, e não retire de mim o teu espírito. A nossa intenção tem que ser essa, querido. Quando nós erramos, quando nós falhamos, não é por causa, nós não temos que pedir perdão, nós não temos que orar, nós não temos que buscar, porque nós temos um ministério, porque nós temos que Deus tem que nos abençoar no trabalho. Não, a intenção tem que ser: primeiro, Deus, não me tire de mim o teu espírito. Eu não quero parar de queimar por você. Quando a nossa intenção mudar, queridos, aí eu creio que Deus vai, que realmente nós vamos viver um avivamento genuíno, um avivamento que é a origem. Quando a intenção do nosso coração mudar, nós vamos viver um avivamento genuíno nessa nação. Não busque incêndios, querido, busque a presença dEle. Incendeie você onde você está, na faculdade, no trabalho, na igreja, aonde você estiver. Quando nós queimamos por Ele, querido, muitas vezes nós não precisamos falar nada, porque as pessoas automaticamente começam a sentir o aroma. Então, queridos, para encerrar,
nessa manhã, tudo isso que você recebeu nesse seminário, coloque diante de Deus. Mas ao ir embora deste lugar, entre no teu quarto e fale: Espírito Santo, Espírito Santo, muda a intenção do meu coração. Eu não quero mais usá-lo, Pai. Eu quero amá-lo. Nós precisamos entender que Deus nunca vai fazer coisas através de nós que ainda não tenha feito em nós. Você vai ver no capítulo 10 de Levítico, quando os filhos de Arão levam fogo estranho para o altar, eles são consumidos. Muitas vezes nós queremos incendiar, mas nós não fomos incendiados. Você não pode dar aquilo que você não tem, querido. Primeiro deixa Deus fazer na sua vida. Primeiro deixa Deus queimar você. Retire a cinza, acrescenta a lenha todos os dias. Toda manhã acrescenta a lenha. Mantenha o fogo aceso. Você vai ver que quanto mais você queima por Deus, mais você quer renunciar a coisas. Hoje nós vivemos no meio gospel, muitos ministérios perdidos, muitos ministérios que já se perderam. Por quê? Porque pararam de acrescentar lenha. Ainda estão vivendo naquele fogo que se apagou. E não entenderam, queridos, o evangelho de reino. Não existe evangelho de reino sem evangelho de morte, sem evangelho de morrer para as vontades, sem evangelho de morrer para os meus desejos. Você quer viver um evangelho de reino, um evangelho de avivamento? Primeiro Deus tem que fazer em você e em mim, para que nós possamos compreender. O entendimento que Deus traz é para mim e para o entendimento que Deus traz para você é para você. Mas o que Ele faz através de nós é o que Ele faz através de nós. Nós temos entendido coisas, mas o entendimento que Deus tem te dado não serve para outros. A unção serve. A unção é para outros. O entendimento não. O entendimento que Deus tem te dado é para você, querido. Porque quando nós começamos a entender, nós compreendemos que quem faz nos outros é Ele. É Ele. Nessa manhã, queridos, vamos deixar o noivo gerar em nós. E por favor, ao sair desse seminário, nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Lembre que você precisa manter esse fogo aceso. Não por causa do seu ministério, não por causa daquilo que Deus tem na sua vida, mas porque você aprendeu a amá-lo nesse final de semana. Talvez coisas que nós buscamos 10, 20 anos, nós compreendemos em 3 dias. Muitas coisas da minha caminhada de 10 anos que eu nunca entendi, eu tive entendimento em 3 meses, em uma noite de oração. Porque enquanto nós não renunciamos à nossa religiosidade, enquanto nós não renunciamos às nossas mazelas, aos nossos entendimentos, Deus não tem como. Enquanto nós não abrimos a porta, querido, Ele bate. Ele está batendo ali. Ele está batendo, Ele está batendo. E muitas vezes a gente acha que abrir a porta é assim, só abrir a chave. Não, abrir a porta dói, querido. Abrir a porta dói um pouquinho. Abrir a porta exige um pouco de renúncia. Ou melhor, existe renúncia. Coloque uma coisa no teu coração: Deus não quer algumas coisas de você, Ele quer tudo de você. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. Se coloque de pé. Vamos
Vamos tirar alguns minutos, vamos deixar Ele falar conosco. Nessa manhã eu não quero ministrar em vocês, Ele vai ministrar em todos nós. Então, por favor, eu sei que daqui a pouco nós estamos com fome. Daqui a pouco vai sair o almoço, daqui a pouco o pastor Alex vai aqui. Mas alguns minutinhos, não disperse. Feche seus olhos. Vamos deixá-lo ministrar em nós. Vamos deixá-lo ministrar em nosso coração. Fala para Ele: Pai, eu preciso, eu necessito, me ensina a colher essa lenha. Eu renuncio, eu quero colher essa lenha. Eu quero jogar essa lenha. Retira as cinzas, querido. Retira as cinzas agora. Retira as cinzas, retira as cinzas. Deixa Ele ministrar. Retira as cinzas.